E assim, Senhor, abençoa. Derrama sobre esta casa a tua luz e teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Então vamos hoje ver o capítulo As Trevas, do livro Nosso Lar, capítulo 44. E vamos ver aqui uma introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 29. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos da conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva. Então aí é só uma parte que nós extraímos no capítulo 29 e que nos convida a algumas reflexões bem diferenciadas sobre o entendimento de salvação. E Emmanuel começa aqui dizendo que muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos da conquista da suprema tranquilidade. E como a gente vê, na verdade não é assim. Desde o próprio testemunho de Jesus e dos discípulos que vieram logo em seguida, quando surgiu o cristianismo primitivo. E aí Emmanuel vai detalhar por quê. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Então, entendamos bem. A visão espírita, que é a mesma visão do Evangelho, dos evangelhos que estão na Bíblia, Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas, é o entendimento de que a salvação não é algo externo. Porque, na verdade, os discípulos que foram salvos, entre aspas, por Jesus, tiveram que enfrentar o martírio, perseguição e morte do corpo. Então, de imediato, quando se projeta a questão de que a salvação deles seria nesses termos de não ter riscos, nem e ficar numa redoma de preguiça, o que nos mostra os relatos nos livros espíritas é que os apóstolos e os discípulos do Cristo continuaram trabalhando ativamente ao retornar ao mundo espiritual. E, na verdade, até mesmo Jesus, como nós até citamos aqui alguma vez, quando tem a citação na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, que está no Novo Testamento, de que naqueles dias em que Jesus estava, em que ele foi crucificado, ele foi pregar o Evangelho aos espíritos em prisão. Que no texto literal bíblico, aqueles que anteriormente não aceitaram o convite feito. E a gente entende, como lê na carta de Pedro, que se referia a pessoas que tinham morrido, entre aspas, desencarnado. E que mesmo naqueles dias Jesus estava, antes da ressurreição, em atividade. A questão é a seguinte: no conceito espírita, que é o conceito profundamente evangélico, nós temos muito que trabalhar na terra e fora da terra. E de que aceitar a salvação em termos de compreensão legítima da essência do ensino do Cristo, não de maneira nenhuma vai significar vida isenta de dores, de dificuldades, de batalhas a travar tanto na esfera material quanto na espiritual, até que nós alcancemos a condição de espíritos puros e elevados. Mas o que é mais importante aqui, voltando ao texto de Emmanuel, para a gente concluir a introdução, é que mesmo vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante do sacrifício. O que a gente tem que saber entender é que a partir do momento em que nós nos identificamos profundamente com o ensino do Cristo,
o sofrimento, as dores, as dificuldades têm outro ponto de vista, outra interferência em termos de infelicidade ou dificuldade que pudesse nos causar. Então, a questão é que a gente passa para um nível de possibilidade de compreensão da vida, quer esteja no corpo ou fora do corpo, que mesmo diante de uma doença, de um sofrimento, a gente não se sinta infeliz, desequilibrado e muito menos revoltado com as circunstâncias de um mundo de provas e expiação onde nós estamos. Então, o texto é bem variado sobre salvação no capítulo 29. Aqui a gente fez só algum entendimento em cima do que a Manu trouxe. Nós vamos hoje falar razoavelmente sobre esse capítulo 44 das trevas, do livro Nosso Lar. E eu separei aqui só umas partes pequenas, porque se fosse separar todas importantes, ficaria bem extenso o aprofundamento. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Vicelísias, dizendo André Luiz. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. Vamos começar a entender o que é que se refere aqui Ulisses. Primeiro ele diz que fora umbral, quando a gente vai ler o livro Nosso Lar, fora umbral tem um lugar que é mais complicado ainda, que é as trevas. Ulisses começa dizendo que se chama trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. E aí ele vai começar a explicar qual é a condição que leva a ter espíritos nessa região. Primeiro ele diz que, considere, leve em conta todas as criaturas como itinerantes, que podem fazer opções de escolhas de caminhos. E nessas escolhas há uma pequena quantidade que escolhe caminhos retos, ou caminhos mais em harmonia com as leis de Deus. São esses que ele coloca como espíritos nobilíssimos. Mas na verdade ele vai continuar que a maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. E aí nessa grande maioria, possivelmente fez parte ou faz parte a maioria de nós. E essa grande maioria anda recapitulando experiências ao longo de muitas encarnações. Muitas encarnações repetindo, resolve um problema e cria outro. Volta para o mundo espiritual, resolveu um problema, mas criou outro. E praticamente ficou andando a passos de tartaruga na evolução. É justamente para acelerar essa caminhada evolutiva nossa que vêm os missionários, os espíritos iluminados, os Messias, de todos eles o maior, Jesus. Vem justamente para nos acordar para o caminho reto, para as escolhas mais corretas, para avançar na nossa evolução de forma mais eficaz. De, em vez de ficar resolvendo um problema e criando outro, resolver 10 e não criar nenhum. Aí a gente, de fato, deu uma caminhada grande para frente, porque além de ter resolvido muitos, não criou outros. Esse é o objetivo do sacrifício dos espíritos iluminados que vêm à Terra, dos espíritos que vêm em missão, e que, inclusive, aqueles mais elevados criaram os grandes movimentos religiosos na humanidade,
como o budismo, o islamismo, o cristianismo com Jesus. Então todos eles vieram para que a gente saia desse grande grupo que ficam viciados em quebrar a cara. E o problema todo, como a gente já comentou aqui muitas vezes, é que sofrer também vicia. A pessoa fica errando e achando bom, conserta uma coisa, mas é como se a repetição de erros cria condicionamentos e faz com que a pessoa, quando a vida está direita, ela até crie problemas para que a vida dê errado. É por isso que em muitas situações da encarnação, os espíritos que estão numa situação meridiana pedem para não ter uma vida fácil. Porque eles sabem que se tiver uma vida fácil vão criar problemas. Porque ainda não avançaram o suficiente. É por isso que se veem, os espíritos deixam bem claro para nós de que riqueza, beleza física, situações que a maioria da humanidade dá o maior valor, são situações críticas para a caminhada evolutiva do espírito. Porque é através disso que muitos gostam e adorariam ter, é que revelam mais para os desequilíbrios na área do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos desequilíbrios morais. E aí muitos espíritos de meriana evolução olham, como o Ricardo, que a gente já comentou. Ricardo, não sei se a gente já comentou, como comentou em outro, que é do livro Nosso Lar, aquele espírito que se desdobra quando faz um evangelho no lar. Acho que ainda vai ser estudado à frente. E que o que ele pede aos futuros filhos dele que estavam lá em Nosso Lar é que eles orassem a Jesus para que ele não tivesse facilidades na vida da encarnação dele, para não incidir em erros. Então, esse é o grande problema da maioria que está aqui na Terra. Tem muitas pessoas aqui na Terra que a desgraça na vida dela vai ser ganhar uma loteria, ou herdar uma riqueza grande. Enquanto ela tinha uma vida cheia de dificuldades, de problemas, de ter que trabalhar muito e ganhar pouco, a vida ia mais ou menos equilibrada em termos morais. E aí herda uma fortuna ou ganha um prêmio aí pronto, acabou com a encarnação dela. Vez ou outra isso ocorre. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, quando a gente comenta isso na área dos relacionamentos conjugais, quantas vezes não ocorre de haver, tanto pelo lado de esposos quanto de esposas, que quando se casa com um que é muito bom, aquele que era requerido menos complica o casamento, que vira de cabeça para baixo. Às vezes tem esposas que se casam com esposos que são santos, dedicados à família, vive completamente para a mulher endoida. Se a questão toda da vida é o seguinte: a gente só sabe usufruir facilidade se tiver conquista moral. Quem não tiver conquista moral desgraça o casamento, desgraça o trabalho dele. Quantas vezes não tem gente que tem um emprego bom no banco mesmo? Eu não conto pessoas gerentes do banco que depois foram botadas para fora por roubo, quando tinha toda uma facilidade de ter um salário bom, de ter uma condição boa, e quando olha, faz um absurdo. Isso é em qualquer área da atividade humana. Se a pessoa não tiver conquista moral, ela estraga. Ela estraga um casamento, ela estraga um trabalho. É por isso que os espíritos de condição meridiana, eles pedem para que facilidade, não me dê não, porque quando olha a coisa desentrela, então tem que estar um padrão de dificuldade para poder se conduzir, senão
Só ocorre um. Então, no final aqui diz, os segundos caminhos descrevendo grandes curvas. É como se a pessoa andasse em círculo, resolve uma coisa, complica outra. Encerrando esse comentário, eu me lembro daquele caso bem engraçado que vocês já ouviram há um tempo atrás, que a Haroldo Dutra conta, né, do rapaz que morava em um sítio em Minas Gerais, e que o vizinho tinha o mesmo sítio, e um dos filhos daquela família resolveu elasticiar a cerca, 1 metro. E aí isso gerou briga, discussão, acabou dando em morte. O vizinho que teve o sítio diminuído a área, um dos filhos matou o rapaz lá do outro sítio. E quando desencarna, chega lá no mundo espiritual, vou contar de forma bem rápida e simplória. Os espíritos dizem, está vendo? Você não era para ter feito isso. Agora você vai reencarnar na outra família para botar, devolver a área que você tirou errado. E aí quando ele volta para outra família, isso, quando ele vai diminuir, porque veja, ele agora renasceu na família que estava na área errada. E nisso aí, quando vai ajeitar a área da briga de novo, aí morre de novo. Ele devolve a área, mas isso acaba dando briga, né? Resultado, numa terceira encarnação, os espíritos resumem isso, é que já sofrendo muito na espiritualidade, ele recebeu, agora veja, você vai reencarnar, agora não mexa mais em cerca. Você já só cerca para cá, só cerca para lá. Agora você reencarna e não mexa mais em cerca. E aí dizem que quando ele vem nessa terceira vez, ele tem os irmãos, e aí ele ainda comenta com o irmão dele, quando passa por perto da cerca, quando atinge a idade madura. Será que essa cerca não está errada, não? Para você ver o que é andar em círculo, né? O que é andar em círculo. Assim, tem muitos espíritos que erram na questão, reencarnam e erram de novo na mesma questão. Às vezes é um caso como ele, outras vezes é caso, por exemplo, de traição. O caso mesmo que a gente estava comentando há pouco da mãe de André Luiz, ela reencarna para ter o mesmo esposo que traía ela e ter as duas amantes que ele tinha como filhas. Quem garante que ele não vai trair ela de novo? Como a gente aprende, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que tem um caso de uma senhora lá que a espiritualidade interfere porque o marido ia matar ela. E era o segundo caso de traição. Ele já tinha traído ela na encarnação anterior. E nessa ia trair de novo. Então, essa é a questão de estar andando em círculos. Porque se não houver uma maturidade espiritual, a pessoa volta e repete o mesmo erro. Quantos suicidas não são de segunda vez? E mesmo tendo sofrido muito na espiritualidade, se não tiver adquirido uma maturidade espiritual suficiente, quando olha, repete o suicídio, e mesmo tendo, como normalmente ocorre, frustrado algumas tentativas de reencarnação, e mesmo assim, quando reencarna e atinge aquela idade na qual ele suicidou-se, ele repete o suicídio. Agora, essa maturidade é quando você estuda. Não sei. Porque eu Ou se é como só estuda, né? Comigo e outras vezes, vamos dizer. Só que nessa eu estou procurando estudar, não só estudar, praticar o que eu estou aprendendo. Seria isso? Porque é assim, essa maturidade espiritual ela vem do conhecimento e da vivência. Ela tanto pode acontecer aqui na Terra, quanto pode acontecer no plano espiritual. No caso mesmo que nós já citamos aqui de Ivone e do Amaral Pereira, ela desencarnou no plano espiritual. Isso é porque Ivone já era
suicida por segunda vez. E quando ela volta para o plano espiritual, é que há toda uma mudança interna nela e uma proposta de dedicar-se à mediunidade, à caridade, e dá certo. Mas o que é que houve no caso de Ivone mesmo? Todo um trabalho no plano espiritual. Então, tanto se dá lá quanto se dá cá. Vem do conhecimento e da vivência. E aí, bom, vamos aqui para o próximo slide. Nessa movimentação, repetindo marchas, refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Então, em verdade, nós só conseguimos ter uma encarnação retilínea ou bem positiva na medida em que entramos num processo de espiritualização legítima. Senão a gente vai repetir erros. Os condicionamentos nossos do passado são mais para repetir erros do que para avançar. E a gente só avança na medida em que a gente atingir um certo nível de maturidade espiritual. Porque senão a impregnação maior do passado nosso é de repetir erros. Em parte é compreensível pelo seguinte, vejam só. Quando nós cometemos certos erros ou vícios numa encarnação passada, vamos dizer que na encarnação anterior eu tenha fumado muito e tenha estabelecido o vício de fumar e desencarnei e esse vício eu não resolvi. Mesmo voltando ao plano espiritual, me reequilibrando, me percebendo a complicação e o sofrimento decorrente do vício, eu formule projetos de reencarnar e não entrar mais no caminho do vício. Certo? Só que tem um problema quando eu estiver reencarnado. Quando eu estiver reencarnado, eu posso ter as ideias intuitivas de me afastar desse vício. Só que, por outro lado, na encarnação anterior, esse vício não foi só uma questão de aprendizagem, foi de vivências, sensações e emoções. Eis o problema do peso dos erros do passado. Alguém que, por exemplo, em qualquer área de atuação de desequilíbrio humano se instala. Alguém, quando é um homem ou uma mulher que habituou-se a trair outros no passado, naquela experiência ela tinha, no momento em que isso ocorria, ação, sentimento e emoção. Mesmo que depois ela faleceu, sofreu muito no mundo espiritual, quando ela reencarnar, se ela não entrar no trabalho de espiritualização dela, o que é que vai haver? Ela vai repetir. E se por azar, entre aspas, ela voltar a encontrar alguém que ela já tiver traído, oxe, acabou-se. E não se conta os casos assim. Porque, na verdade, a impregnação é muito forte do passado. No presente, para você ter uma proposta de renovação legítima, só se você tivesse espiritualizado bem, senão você vai repetir erros, vícios, desequilíbrios em qualquer área. Mesmo que tenha sofrido muito por isso no mundo espiritual. Porque quando reencarna, tem um temporário esquecimento, que é necessário porque a pessoa vai reencontrar as pessoas que fez o mal. E se não houvesse o esquecimento, seria impossível resolver aquilo que a gente fez de mal aos outros. Tem o esquecimento. E aí, se não tiver entrado pelo caminho de espiritualização, vai andar em círculos, como a gente viu aqui antes. E no final aqui diz, ou no labirinto, que tracejam para os próprios pés.
Classificam-se aí os milhões de seres, então é a maioria, tá? Que perambula umbral, é porque o umbral, como a gente compreende, ele tanto tem no plano espiritual como tem aqui na Terra mesmo. A Terra aqui tem uma área muito grande de umbral para encarnados e desencarnados, preferindo caminhadas escuras, outros preferindo caminhadas escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Esses outros são os que vão a caminho do abismo ou das trevas. O primeiro grande grupo de milhões perambulam no umbral. Então esse umbral, por exemplo, aqui na Terra mesmo, a maioria das criaturas humanas que ainda não despertaram para a realidade da vida, que é a vida espiritual, e não tem ainda a maturidade do senso moral de perceber os objetivos da vida, vive em altos e baixos, né? Porque a vida aqui na Terra ela não poupa ninguém, em termos de que se a pessoa teve boa saúde, boas condições financeiras, boa família, viveu muito bem nessas áreas, mas não deixará de ser alcançada pelos anos, pelo enfraquecimento do corpo e pelas doenças. E ninguém pense, porque se viveu 60 ou 70 anos numa situação boa, de que quando chegar aos 70, isso vai representar muita coisa. Porque, graças a Deus, nenhuma aqui ainda atingiu os 70. Mas uma coisa a gente sabe por maturidade, é que quando chegar a gente acha que é pouco, que viveu pouco. Quem chega aos 50 diz, meu Deus, eu nunca imaginei que chegasse a essa idade. E agora cheguei e estou achando que foi muito pouco. É a mesma coisa quando chegar aos 60, aos 70. Se estiver usando bem a mente, o cérebro, nunca será o bastante. E aí virá as dores e os sofrimentos. Isso é umbral. Isso é viver numa desconexão com os valores mais perenes da vida, que caracterizam uma vida de altos e baixos. Para que a gente aqui na Terra esteja atuando já desmembrado desse campo de dor e sofrimento, só se espiritualizando o máximo. Para, independente da idade, estar num nível de harmonia e de paz interior e de vivência do bem, que está aproveitando muito bem aquela faixa etária da vida, e quando alcançar uma outra vai continuar aproveitando muito bem. E quando chegar às doenças e às limitações do corpo, vai estar muito bem, porque para ela não é nenhuma surpresa, e o nível de satisfação de vida que ela teve não estava preso ao corpo, e nem à transitoriedade das possibilidades físicas. Essa aí vai envelhecer bem. Então existem aqueles que podem atingir 70, 80 anos, 90 anos de idade e estarem muito bem. Vão estar com dificuldade em andar, vão ter doenças, mas vão estar muito bem. Porque o nível de paz, de plenitude delas não tinha a ver com as facilidades orgânicas ou materiais. Esse é um grupo menor. Esse grupo é as pessoas que realmente já estão aqui na Terra e não estão mais sintonizadas com as ondas umbralinas. Porque as ondas umbralinas, elas significam muito de insatisfação com o que tem, com o que se vive. Busca por algo que a pessoa nunca encontra. A pessoa tem tudo na vida, entre aspas, e aquilo não satisfaz, e você está no umbral. Quantas pessoas não tem assim, que mesmo cercadas de facilidade material, pessoais, se sentem satisfeitas, irrealizadas, e estão lá atrás, não sabe do que é. A gente sabe que é a espiritualidade, que ela não encontrou ainda meios de despertar. Mas isso faz com que ela tenha uma vida que era para ser relativamente harmoniosa e feliz, e não é.
porque ela sente um vazio interior. E às vezes são pessoas, homens ou mulheres, que estão muito bem na vida, filhos, família, tudo organizada e tão insatisfeitos com a vida. Estão num umbral. Porque na verdade não encontraram realmente aquilo que vai dar um certo nível de plenitude a elas. Entretanto, quem me diz dessas quedas? Disse André perguntando a Lísias. Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias respondeu, em qualquer lugar. O espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se que nas esferas superiores as defesas são mais fortes. Nessa parte do capítulo, há uma consideração aí muito importante e que chama logo a nossa atenção, é de que, olha, quedas morais não se dá só na Terra. O espírito desencarnado também se dá. Desequilíbrios que levam a muito sofrimento, tanto ocorre aqui entre nós encarnados quanto com os desencarnados. Mesmo que o desencarnado, como adiante vai ser explicado, ele já tem um nível de perceber a realidade, mas não ter resolvido questões internas nele. E isso lhe causar sofrimento, intranquilidade ou sofrimento. Tem aquela parte no livro Ação e Reação que caracteriza bem isso, que é quando retiram um espírito, ou salvam um espírito de uma situação de sofrimento e de perseguição espiritual e levam ele para o posto da paz, que era o posto lá onde estava André Luiz, Druso e outros espíritos. E esse espírito que foi resgatado, mesmo estando dentro do posto de socorro, quando menos pensa, ele desequilibra-se mentalmente e corre de dentro do posto, de volta ao lugar de sofrimento de onde ele havia sido retirado. E aí os espíritos analisam a situação, dizendo que espíritos que o obsidiavam, que influenciavam, mesmo ele estando ali dentro do posto, conseguiu, através dos meios que são de telementalização, de influência espiritual psíquica, desequilibrá-lo. É por isso que, vez ou outra, é raro ocorrer, mas não é impossível de, num centro espírita, alguém, numa reunião, numa palestra pública, alguém ter um acesso obsessivo. Porque, às vezes, há induções muito fortes, que mesmo a pessoa dentro de um ambiente, onde as vibrações, as energias são saudáveis e positivas, o contato viciado que ela tem com o espírito que está lá fora é tão grande que há desequilíbrio dentro do sangue. Tem até alguns casos desses narrados no livro Nos Domínios da Mediunidade, que os espíritos visitam o centro espírita na Terra, André e outros, e quando estão acompanhando o trabalho de passes, o centro espírita estava a fila de pessoas para tomar passe, e tem um cidadão lá, o nome dele, se eu me lembro, era Pedro, que tem uma aparente crise epilética, e era uma crise obsessiva. O espírito, ele ficou se debatendo no chão, como alguém que tem uma crise epilética, e era um processo obsessivo, e ele estava dentro lá do centro. Então isso pode acontecer, quer dizer, isso enfoca esse aspecto de que o esforço ou a dificuldade que a gente esteja tendo agora para superar certas influências espirituais ou vícios ou desequilíbrios não é mais fácil no mundo espiritual. É por isso que a gente é muito incentivado a resolver o máximo que a gente perceba de errado na gente agora. Porque depois ainda é mais difícil e porque essa dificuldade é levada para o mundo espiritual.
Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Sem André fazendo mais um questionamento. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Lísias responde: o problema da tentação é mais complexo. E aí vamos comentar aqui um pouco por que é que esse problema da tentação ele é mais complexo. Primeiramente porque esse problema ele tem a sua raiz nas nossas experiências encarnatórias passadas, que não são apagadas enquanto não forem devidamente drenadas ou sublimadas. Então o espírito, mesmo no plano espiritual, ele não apagou as experiências de outrora. E essas experiências causam, dependendo do nível delas, desequilíbrios e desarmonias no espírito. É como aquele caso que está no livro Ação e Reação de dois espíritos que eram muito amigos e já faziam muito bem, já tinham uma grade de serviço prestado grande lá no posto de socorro do livro Ação e Reação. E, no entanto, eles se percebiam com impulso de ir trabalhar em níveis espirituais mais avançados. Mas eles percebiam que havia um bloqueio. E aí é quando eles se submetem, a fazer uma terapia de regressão de memória lá. A terapia de regressão de memória que surgiu aqui na Terra, mais dos anos 70 para cá, no livro Ação e Reação já é relatado lá pelos anos 50. Porque lá esses dois espíritos vão procurar espíritos superiores a eles e explica o problema. Diz: olha, alguma coisa está errada dentro da gente, porque eles pensavam em ir para esferas mais elevadas e não se sentiam habilitados a isso. E quando fazem uma regressão de memória com eles, que atinge uma terceira encarnação anterior, não foi a primeira anterior, uma terceira, é que tinha no passado dos dois, os dois já andavam juntos desde outras experiências encarnatórias, tinha um problema no passado deles, que era um crime que os dois tinham sido responsáveis. E aquele crime, mesmo eles tendo agora toda uma experiência de renovação do bem, guardava resquícios no inconsciente deles, no inconsciente profundo, porque mesmo desencarnados eles não tinham acesso a esse inconsciente. É por isso que às vezes a pessoa conhece pouco o espiritismo e acha que, meu Deus, quando eu desencarnar eu vou saber o passado. Mas saber passado coisa nenhuma não, né? A gente só tem condições de vasculhar o passado na medida em que a gente tenha firmado os pés muito bem no bem e no futuro. Aí a gente tem condições de acessar o passado sem se desequilibrar. Então a pessoa desencarna, normalmente a lembrança que ela vai ter é da experiência da última encarnação. Das encarnações anteriores está no inconsciente dela. E do mesmo modo que aqui na Terra a terapia de regressões de memória às vezes é utilizada, no plano espiritual já era utilizada desde os anos 50 ou 40, narrado no livro de André Luiz. Certamente já era feita bem mais tempo antes disso. O que fica bem claro é que nós temos que ter o máximo de cuidado com os valores que nós almejamos, acalentamos, porque dentro de nós tem um passado complicado. Que se na última experiência encarnatória a gente andou bem, mas tem outras lá para trás que a gente não andou bem. Isso significa que o que nós somos convidados a fazer agora e que resolve é melhore o máximo. Já que você não tem acesso a seu passado e possivelmente seu passado é uma desgraça, faça muito bem, porque pelo menos você compensa aí alguma coisa
Porque para trás só tem coisa de desequilíbrio. Por isso Lísias diz que o problema da tentação, ele é mais complexo. Não é coisa tão fácil não. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Porque depois de toda essa história que Lísias andou contando, ele ainda não disse onde é que fica isso. E aí, se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? E aí Lísias vai começar a dar a explicação de que o vácuo há esferas de vida em toda parte. E ele começa da forma mais indireta e sutil possível. Porque ele começa dizendo, olha, há esferas de vida em toda parte. Ele, com isso, indiretamente, ele está dizendo que é treva, mas tem vida. Há esfera de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona de vida. Disse tudo e não disse nada, né? Porque André perguntou onde era e ele veio contar uma série de dados, mas que nos convida à reflexão sobre isso. Primeiro, e aqui a gente acrescenta algumas reflexões ao texto. Primeiro, a gente nunca deve estar vislumbrando ou tentando encontrar respostas e causas do que está fora. Quer seja umbral, trevas, lugares agradáveis ou desagradáveis. Tudo que a gente vivencia e experiencia na Terra ou fora da Terra tem a ver com o que está dentro da gente. Lísias, a princípio, de forma indireta, ele está chamando André Luiz a analisar a coisa por outro ângulo. É o seguinte, veja, o ângulo não é bem o que está fora, o ângulo é bem o que está dentro. As trevas não é uma criação de Deus para o sofrimento dos espíritos. Já disso surge essa dedução. As trevas é consequência dos desequilíbrios internos que os espíritos resolvem por preservar ou intensificar. Então, voltando aqui ao início, o primeiro ponto aqui que nos chama a atenção é de que, olha, que a gente esteja na encarnação, o desencarnado, o espírita equilibrado e bem informado, ele não vai estar preocupado com o que vem de fora, não. Porque ele sabe que ele, estando em harmonia com as leis de Deus, ele é instrumento dessas leis onde ele estiver. Se ele estiver em um lugar que está desequilibrado e bagunçado, ele é chamado, ele está ali porque está para resolver a questão. E não para se desequilibrar com o que está fora. Porque o problema todo, em parte a gente até aqui já chegou a fazer um comentário quando falou sobre o umbral, é que aqui na Terra a gente tem um retrato muito claro disso. Olha, se você colocar uma pessoa que está em depressão e triste em um lugar bonito e onde tem muitas pessoas alegres, a depressão dela piora. Isso é literal. A pessoa que está de mal com ela, que é um depressivo, se o ambiente é muito bom, misericórdia, para ele é a maior desgraça. Agora vejam bem a coisa, como é o inverso. Se você está muito bem com você, ou está junto com outras pessoas que estão muito bem, e quando olha, são colocados em um lugar que está bagunçado, está sujo, está não sei o quê, e você é uma pessoa harmonizada, equilibrada, você vai dizer logo onde é que tem uma vassoura, onde vamos ajeitar isso aqui, porque a gente não vai ficar aqui com esse ambiente assim. Então veja, a questão toda nunca é o que está de fora, a questão é o que está dentro da pessoa, do espírito propriamente dito. Então o problema de treva não é problema criado por Deus, jamais seria, é criado pelos espíritos. E, na verdade,
Quando nesses ambientes chegam espíritos elevados, que eles vão para lugares de trevas em excursão de salvamento. No livro Obreiros da Vida Eterna, no livro Libertação, os espíritos elevados adentram-se em ambientes de trevas, em missões de salvar. E quando chegam lá, o ambiente é desgostoso. As vibrações são tensas, são incômodas, mas eles sabem do que é o ambiente onde estão entrando e eles estão entrando com a harmonia e a paz que eles levam com eles. Então aquilo ali está sob controle. Eles não estão lá para ser desequilibrado pelas forças externas. Então a questão toda, eu volto a esse aspecto, é o seguinte, olha. Lísias fica dando respostas indiretas para que André reflita com ele mesmo a questão. E aí ele diz, há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária, ou seja, não existe vazio no universo em lugar nenhum. O vazio está preenchido de energias e de vibrações e de vida. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. O que ele está dizendo é o seguinte, tudo está no seu lugar, né? Em resumo, tudo está no seu lugar. É por isso que aqui mesmo na Terra, que nós, vez ou outra, nos deparamos com desastre, com tragédia, com coisas absurdas. O espírito é bem conscientizado, ele sabe que acima de tudo, a lei de Deus está imperando. Mesmo que ele não entenda, mesmo que aquilo seja uma coisa, mesmo que seja um erro grande da maldade humana, ele sabe que esse grande erro da maldade humana está em curso dentro de uma grande lei que faculta com que daquele mal surja um bem, mais cedo ou mais tarde. Mas que não vai ser à toa que aquele mal está acontecendo. Daquele mal vai surgir um bem. Isso na visão espírita universalista. Vamos ver aqui o próximo slide. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. E cada um de nós chegará ao local para onde esteja, dirigindo os próprios passos. Então, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Eis a questão, é que pelo uso do livre-arbítrio, há pessoas que, se direcionando para fazer o bem, fazem o bem numa intensidade, numa grandeza absurda. Aí a gente tem, por exemplo, o movimento espírita, Divaldo Franco, Chico Xavier e outros espíritos que, quando entraram e começaram o trabalho do bem, o bem que fizeram, absurdo. Só que também tem gente que, quando entra no caminho do mal, o mal que começa a fazer ganha um campo de intensidade muito amplo, pelo mau uso do livre-arbítrio. E aí é o que ocorre aqui quando ele diz que o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, às vezes a pessoa começa com um roubo pequeno e aumenta o roubo e depois se transforma em um assaltante. E aí uma coisa que começa pequena atrai uma pior, que gera uma pior. É um abismo atraindo um abismo. Vamos aqui para o slide 9. Esse 9 foi tirado do livro Ação e Reação, que é uma parte lá que fala em trevas. Vejam só. Meu amigo, quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Isso é uma mãe dizendo lá. Tanto quanto posso, visito nas trevas. Não me vê nem me escuta. Ela diz que esse filho dela nem vê ela, nem a escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe. Continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inovidável. Vejam só.
Druso, lá no livro Ação e Reação, está com André, e aí chega uma mãe lá, desencarnada, dizendo e perguntando sobre quando é que ela reencarnaria para receber um filho, que era de nome Paulo, e que estava nas trevas. E esse filho dela estava nas trevas, porque na última encarnação em que ele era filho dela, o desequilíbrio da educação por parte dela foi a causadora indireta da queda moral que o filho teve. A gente diz indireta porque ninguém escolhe o caminho do mal por definição dos outros. Tem sempre a coparticipação dele. E aí ela diz, Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Daí a gente tira até uma decorrência. Para ela, não é inimigo. Para muita gente, possivelmente ele foi ou era. Face os desequilíbrios que ele veio a causar. E ela diz, para mim é um filho inovidável, sem dúvida. Vamos ver aqui a consequência disso. Ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-o em tiranete social. Então, aquele tipo de filho que, face o descaso e o excesso de não só de protecionismo, de desculpismo e de ter cercado de facilidades o filho, levou ele a se tornar rebelde, com atitudes de brutalidade social, de onde a gente pode decorrer que ele se tornou alguém que teve uma experiência bem desastrosa. O resultado é que ele aqui na Terra já estava vivendo nas trevas, porque olha, alguém que, por exemplo, está envolvido no crime, aqui na Terra encarnada, ele já está na treva aqui. Quando ele desencarna e entra em lugares onde a proximidade com outros espíritos semelhantes a ele gera o que a gente está estudando aqui de treva, é a consequência natural. Ele sai de um lugar para outro. Eu me lembro aqui daquela cena final do livro Ghost, que a maioria de vocês assistiram, né? E tem o assassino no final, que matou o rapaz no começo do filme, e no final ele morre, me parece que é uma janela que corta o pescoço dele, né? A janela cai, né? E naquele momento em que ele morre, ele desencarna, que o espírito dele vai saindo, vem uns espíritos trevosos que arrastam ele, ou seja, ele já vivia nas trevas. Olha, foi uma simples continuidade. O mesmo acontece com o cara que vai roubar e que mata o rapaz no começo do filme. Porque ele não fica perseguindo, tá? Exatamente. Ele encontrando ele, quando ele é atropelado também, é a mesma coisa. Arrastam, porque ele já vivia na treva, ele já era uma pessoa que cometia crimes. Exatamente. Exatamente. É. Então, veja, esse foi o último slide. Ainda eu tinha aqui, no livro Obreiros da Vida Eterna, quem tiver esse livro, tem um capítulo que aprofunda bem isso que a gente andou estudando aqui. O capítulo se chama Treva e Sofrimento. É o capítulo 8 de Obreiros da Vida Eterna. Tem um parágrafo aqui que eu vou ler, que é um parágrafo só, que a hora ali ainda nos possibilita, que diz assim: esse lugar de treva que é analisado no livro Obreiros da Vida Eterna era um local onde os espíritos organizavam caravanas para salvar, retirar dali alguns que tinham condições de serem socorridos. Porque a grande maioria que vive nesses ambientes não quer a ajuda de ninguém. Acham que estão certos, estão sofrendo injustamente,
querem ajuda de ninguém. E aqui diz assim: a sombra tornava-se muito densa, ou seja, era um ambiente como se fosse uma névoa muito densa, e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, infelizes, dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de um vastíssimo agrupamento de infelizes que se rebocavam no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam angustiosamente na alma. Então, essa cena é descrita no capítulo 8, Treva e Sofrimento. Eu fiz aqui só uma referência. O horário também já é chegado para nós concluirmos aqui o nosso estudo. Vamos para a prece, né? 9 horas. Deixa eu pegar o tom, voltar. Vamos lá.